Pessoal, boa tarde, né? Nós hoje vamos entrar no nosso quarto processo, né? Que é o processo de desenvolver pessoas. E esse processo estuda o treinamento e o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento vai ser o desenvolvimento de pessoas e também o desenvolvimento organizacional, tá? Hoje, particularmente, a gente vai falar sobre o treinamento, tá? Por quê? Porque eu acredito que não é segredo para ninguém que as pessoas, elas de uma maneira ou de outra, acabam apresentando uma capacidade enorme de aprender, né? Elas apresentam uma capacidade enorme de se desenvolver. E é por isso que esse processo de desenvolver pessoas trabalha muito a informação, né? O acesso à informação, o apoio, né, para que haja um maior acesso à informação, né, para que seja uma maneira de que as pessoas aprendam novos conhecimentos, aprendam novas habilidades, aprendam novas competências, né? Aflorem as competências que já possuem e de uma forma ou de outra acabem se tornando mais eficientes naquilo que elas se propuseram a fazer, né? Esse processo de desenvolvimento, ele é muito importante porque fornece, entre aspas, uma formação básica para que as pessoas aprendam, né? Aprendam novas atitudes, aprendam novas soluções, aprendam novas ideias, novos conceitos, para que elas sejam capazes de mudar alguns hábitos, para que elas sejam capazes de mudar alguns comportamentos. E como eu já disse, de uma maneira ou de outra, acabam se tornando mais eficientes e muito mais que eficientes, né? Acabam se tornando eficazes naquilo que elas se propõem a fazer, tá? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente fala de desenvolvimento, a ideia principal é que formar, tá, a pessoa é muito mais que informar, né? Formar pessoas enquanto função do processo de desenvolver é enriquecer a pessoa, tá? Enriquecer a sua personalidade, enriquecer os seus conhecimentos, enriquecer os seus conteúdos, as suas competências, etc, etc, etc. Então, pessoas, aqui a gente tem os estratos, né, do desenvolvimento de pessoas, que envolve o treinamento, o desenvolvimento de pessoas e o desenvolvimento organizacional. Os estratos menores, né, como por exemplo o treinamento e o desenvolvimento de pessoal, acabam trabalhando a aprendizagem num nível mais individual, né? Acabam tratando de como as pessoas aprendem e de como as pessoas se desenvolvem, tá? O desenvolvimento organizacional, que é o extrato mais amplo, o extrato mais abrangente, ele acaba se referindo a como as organizações aprendem, a como as organizações se desenvolvem, principalmente quando o assunto é mudança, principalmente quando o assunto é inovação, tá? Então, a aprendizagem é o fundamento básico de quando a gente trabalha o processo de desenvolver pessoas, seja no nível individual, seja no nível organizacional, né? Olha só, se de um lado, né, esses processos de desenvolvimento
eles acabam recebendo uma abordagem tradicional, né? Eles acabam seguindo um modelo casual, tá? Que é exatamente o que essa figura tá mostrando pra gente, tá? É uma figura número 3, não apareceu aí, mas a figura número 3, tá? Então, se de um lado esses processos de desenvolvimento, eles acabam passando por uma abordagem mais tradicional, eles acabam seguindo um modelo mais casual. Ou seja, treinar serve só quando precisa. Treinar serve só quando surge necessidade. Treinar serve só quando surge oportunidade, né? Nesse momento, as pessoas, elas são escolhidas aleatoriamente, as pessoas são escolhidas ao acaso, né? E, como eu já disse, esse tipo de treinamento só acontece quando tem problema, só acontece quando tem necessidade. Por isso é enquadrado numa visão de curto prazo, né? Baseado em imposição, onde as pessoas não são consultadas se elas querem participar ou não do treinamento, né? É baseada numa condição de estabilidade, ou seja, você está fazendo você está treinando porque faz parte do processo, né? E numa situação de conservação, né? Só para manter o status quo, né? Que nesse caso é permanente e definitivo e a gente já conhece bem, né? Quando a gente fala num processo de desenvolvimento focado numa abordagem mais moderna, né, a gente percebe que esse modelo, né, focado nessa abordagem mais moderna, esse processo focado numa abordagem mais moderna, ele segue um modelo um pouco mais planejado para treinar e desenvolver pessoas, mas porque faz parte da cultura da organização, tá? Treinar e desenvolver pessoas porque eles prezam pela antecipação, quem deve ser treinado, quem deve fazer parte do processo, tá? E isso é importante. Por quê? Porque as organizações que migram rapidamente dessa abordagem tradicional para essa abordagem moderna são aquelas que nitidamente possuem maior condição de sobreviverem no mercado competitivo que elas escolheram para atuar. Eu acho que não é segredo para ninguém, né? A gente já percebeu desde o nosso primeiro dia de aula de gestão de pessoas que as pessoas, né, elas constituem sim o principal patrimônio da organização, né? O capital humano da organização, que é composto de pessoas, caminha, navega desde o mais simples colaborador até o maior e principal executivo, né? O fato da organização enxergar, né, esse leque, né, que existe, acaba sendo uma questão vital, né, para o negócio da organização, para o sucesso do negócio da organização. E mais que isso, enxergar que existe do mais simples ao mais importantão, não que o simples não seja importante, mas eu quis traçar um paralelo entre o operário e o executivo, tá? Acaba sendo enxergar que eles existem, acaba sendo o principal diferencial competitivo da organização,
né? E como a gente já vem falando muito, nesse mundo mutável, nesse mundo competitivo, né? Nessa economia globalizada, nessa economia sem fronteira, que a gente vem trabalhando a ideia de organização, né? A gente percebe que as organizações precisam, e a gente já vem falando isso bastante, que as organizações elas precisam de uma maneira muito contínua estarem se preparando para esses desafios, né? Serem bem-sucedidas, é óbvio que as organizações precisam de pessoas talentosas, pessoas que estejam, por exemplo, dispostas a assumir riscos, né? Para conseguir isso, gente disposta, por exemplo, a assumir risco, né? É importantíssimo, é vital que haja treinamento e preparação dessas pessoas, das mais simples até aquelas que ocupam o maior cargo executivo, por exemplo, tá? As organizações mais bem-sucedidas, pessoal, investem sim em treinamento, tá? Para essas organizações, treinamento não é despesa, treinamento é investimento, tá? Então, o treinamento, ele pode assumir vários significados. Antigamente, a gente sabe que treinamento é só uma forma de adequar a pessoa ao seu cargo. Antigamente, treinamento é só para desenvolver a força de trabalho da organização. Só que mais recentemente, por tudo isso que a gente já vem vendo, né, o conceito de treinamento ele foi ampliado, né? E aí passou a perceber também a necessidade de considerar o treinamento como meio de melhorar o desempenho do colaborador no cargo, né? Quase sempre o treinamento ele vem sendo entendido como um processo, né? Como uma forma pela qual a pessoa é preparada para desempenhar da melhor maneira possível a tarefa específica do seu cargo. Só que mais para frente, num tempo mais moderno, na era da informação, o treinamento passa a ser considerado uma forma importante para desenvolver competência, né? E nas pessoas, né? E para que elas possam aprender a, a ser mais produtiva, criativa, inovadora e contribuir, né? Contribuir da melhor maneira possível para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas definições de treinamento e de uma forma ou de outra essas definições acabam mesclando ideais um pouco mais antigos com ideais um pouco mais modernos, tá? Treinamento é o processo de desenvolver qualidade nos recursos humanos para habilitados a serem mais produtivos, contribuir melhor para o alcance dos objetivos organizacionais. Acabei de falar isso. O propósito do treinamento é aumentar a produtividade dos indivíduos e seus cargos, influenciando seus comportamentos, né? E o último aqui, treinamento é o processo educacional, falamos isso nos primeiros slides, de curto prazo e aplicado de maneira sistemática, aplicado de maneira organizada, por meio do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes, competências em função de objetivos previamente definidos, de objetivos previamente estabelecidos. Vamos guardar uma coisa? Treinamento curto prazo, ok? E aí, depois que a gente definiu e apresentou, né,
muito sobre treinamento no slide passado, a gente traz esse slide afirmando que treinamento muda comportamento, né? Por quê? Porque, por exemplo, o treinamento, quando ele é baseado, quando o foco dele é transmitir informação, ele acaba aumentando o conhecimento das pessoas, né? As pessoas são treinadas, né? E nesse treinamento, elas conhecem mais sobre a organização, elas conhecem mais sobre os produtos que vendem, sobre os serviços que prestam, elas conhecem mais sobre as políticas e as diretrizes da organização, sobre as regras, sobre os regulamentos, sobre os clientes da organização, né? Quando o treinamento ele é feito, por exemplo, focado no desenvolvimento de habilidades, eles mudam o comportamento do colaborador, porque eles melhoram as habilidades, eles melhoram as destrezas dos colaboradores, eles habilitam os colaboradores para que eles possam executar, para que eles possam operar melhor as tarefas, manejar equipamento, máquina, ferramentas absurdas de tão diferentes, tá? Quando a pessoa, o colaborador, é treinado baseado no desenvolvimento de atitudes, né, o comportamento muda, né? Por quê? Porque as atitudes que até então eram enxergadas como negativas podem se tornar atitudes favoráveis. Pode haver maior conscientização, pode haver maior sensibilidade com os outros colaboradores, com clientes externos, internos, etc, etc, etc. Né? Quando o treinamento vem agregado ao desenvolvimento de conceitos, por exemplo, ele muda comportamentos, tá? Porque ele acaba elevando o nível de abstração do colaborador, né? Ele é capaz de desenvolver ideias, de desenvolver conceitos para ajudar o colaborador, para ajudar as pessoas a pensarem em termos globais, mais amplos, né? Deixar de lado aquele pensamento tacanho e ampliar o seu conhecimento com relação à realidade organizacional, tá? Quando o treinamento, por exemplo, é focado em construção de competências, ele muda o comportamento do colaborador, porque ele acaba criando, ele acaba desenvolvendo competências individuais que sejam alinhadas com os objetivos da organização. E isso é muito importante, porque a gente vem trabalhando desde a primeira aula que o objetivo individual e o objetivo organizacional devem estar em sincronia, né? Para que um favoreça o outro, consequentemente esse outro favoreça um e que a saúde da organização, consequentemente, caminhe da melhor maneira possível quando há essa sincronia, né? Quando esse ciclo fica se repetindo. E aí a gente faz aquela pergunta de sempre, né? Mas qual que é o foco, né? No caso agora, desse nosso processo de desenvolver pessoas, a gente pergunta qual é o foco do treinamento, né? Então, o treinamento ele pode ter dois focos. O foco do treinamento baseado mais nos cargos e o foco do treinamento baseado mais em competência. Quando o treinamento ele é feito focado em cargo, ele é mais daquela maneira que a gente já falou nos slides anteriores, um pouco mais antigo, um pouco mais fixo, um pouco mais sem propensão à mudança, tá? Quando o treinamento ele é focado para o cargo, né? Ele acaba pensando em preparar as pessoas para a realização do trabalho. Então, o treinamento baseado em cargo, ele é mais mecânico, tá? Quando o treinamento é baseado, por exemplo, em competências, ele é mais focado nessa era da informação pela qual nós estamos passando, pela qual nós estamos estudando desde o começo da disciplina de gestão de pessoas. Então, quando o treinamento é baseado em competência, ele busca desenvolver essas competências na pessoa, mas que são desejadas pela organização, né? Então, para se treinar por competências, por exemplo, é preciso que a organização faça um mapeamento prévio das competências essenciais necessárias para o sucesso da organização, para que ela possa treinar
o seu colaborador, por exemplo, focando essas necessidades, tá? Então, treinar baseado em cargo é treinar para tarefa, treinar baseado em competência é treinar para aprender, para desenvolver, para fazer com que as competências organizacionais, que devem ser previamente conhecidas, acabem sendo desenvolvidas naquele colaborador que pretende fazer parte ou que já faz parte da organização. Gente, o conceito de competência, né, é um conceito bastante discutido, né? E mesmo assim, apesar de ter esse tanto de debate que a gente sabe que tem, não existe um conceito, um consenso a respeito desse termo, né? Competência. E isso acaba gerando um monte de balela, de controvérsia entre as pessoas, diferentes profissionais de diferentes áreas, né? Por quê? Porque o objetivo desse tanto de discussão é buscar encaixar dentro do conceito de competência não somente aquele conhecimento técnico, tá? Mas também, óbvio, um outro tipo de conhecimento, talvez menos técnico, e mais que isso, né? Atitude e motivação dentro desse conceito de competência. Porque a gente sabe, né? E eu faço isso em sala de aula, eu pergunto o que é uma pessoa competente. Geralmente as pessoas me respondem, né? Aquele que sabe fazer determinada função que lhe foi proposta, né? Por isso essa controvérsia, para deixar a gente sabe que competência envolve habilidade, conhecimento técnico, mas tem que envolver outros conhecimentos que não só esse. Por isso essa controvérsia, né? Bom, o significado do chá, né, da sigla chá para gestão de pessoas, né, acaba servindo então para designar conhecimento, habilidade e atitude, tá? Essa tríade, ela é a tríade responsável, né, por ampliar esse sentido de competência, por tirar somente de um tipo de habilidade, por incluir outros tipos de conhecimento, outros tipos de referencial teórico, para que esse conceito seja o mais amplo possível, né? E sem dúvida nenhuma, um dos modelos mais atuais, mais empregados pelas organizações para acabar avaliando seus colaboradores. Então, C, conhecimento, tá, sobre determinado assunto, né? É o know-how a respeito de alguma coisa, né? Essa alguma coisa tem valor tanto para a empresa quanto para a pessoa, né? Então, o C de conhecimento é o saber propriamente dito, tá? O H é habilidade, habilidade de oferecer resultado, habilidade de colocar em prática, tá? O conhecimento teórico, né? E gerar soluções efetivas a partir desse conhecimento teórico, tá? Então, é o saber fazer. Enquanto um é o saber, tá? O conhecimento é o saber, o H de habilidade é o saber fazer, é a sabedoria na execução das tarefas. E o A, atitude. Atitude é essa que tem que ser proativa, né? É a motivação, é não esperar que as coisas aconteçam aleatoriamente, de qualquer maneira, ou esperar que ninguém lhe diga o que fazer. Pô, você tem que fazer isso para dar certo. Não, você tem que ter atitude. Você tem que estar motivado. Você tem que saber fazer e saber fazer com atitude, com motivação, tá? Então, um é o saber,
o outro é o saber fazer e o outro é o querer fazer. Então, pessoal, a gente falou sobre o treinamento, né? Então, a gente precisa compreender aqui como se dá o processo de treinamento e quais são as etapas do treinamento. Bom, o processo é composto por 4 etapas: diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. O diagnóstico é a primeira etapa do programa de treinamento e é basicamente o levantamento das necessidades de treinamento que a organização precisa, tá? Que a organização apresenta. Geralmente, elas nem sempre são muito fáceis de serem diagnosticadas, né? E quando são diagnosticadas, geralmente acontecem por forma de levantamentos e algumas pesquisas internas. A necessidade de treinamento geralmente é o gap, a diferença entre o que a pessoa sabe fazer, o que a pessoa deveria saber fazer e realmente o que ela sabe fazer. Então aí se apresenta as necessidades de treinamento. Como é desenhado o treinamento? Bom, o desenho do projeto ou o desenho do programa de treinamento em si é a segunda etapa do processo, ou a segunda etapa do processo. Dá para perceber, né? Então, o que é esse desenho, tá? É um planejamento, tá? O desenho do programa de treinamento é um planejamento de ações. Planejamento das ações do treinamento que deve sempre ser pautado num objetivo específico. Então, depois que acontece o diagnóstico das necessidades do treinamento, tá? É importante desenhar um programa que atenda essas necessidades e que seja num conjunto integrado de coisas e principalmente que seja coeso, né? Ele tem que ter basicamente objetivo bem definido e esses objetivos eles vão ser, entre aspas, a métrica que vai garantir o sucesso, né, do processo de treinamento. E mais que isso, tem que estar bem aliada com os objetivos organizacionais, tá? Geralmente, nesse programa, nesse desenho, existe quem deve ser treinado, como ele vai ser treinado, em que ele vai ser treinado, por quem ele vai ser treinado, onde ele vai ser treinado, quando ele vai ser treinado e, mais importante de tudo que eu falei para vocês, para que ele vai ser treinado, ou seja, quais os objetivos do treinamento, tá? Importante saber, o programa de treinamento deve estar bem mesclado, bem associado com as necessidades da organização, principalmente as necessidades estratégicas, porque a gente está falando de objetivo, né? Enfim, o outro ponto é a implementação, tá? Alguns lugares a gente vai conhecer também como execução, tá? Que é a terceira e é a mais importante etapa do processo, tá? Tem muita tecnologia de treinamento, né? Muitas técnicas de treinamento e diferentes habilidades requeridas no programa de treinamento, tá? Então, a última etapa que eu falei para vocês é a avaliação do programa de treinamento, né? Por quê? Porque é preciso perceber se esse programa deu certo ou não. É preciso perceber se ele está minimamente atingindo seu objetivo ou não. Então, a etapa final, né, do processo de treinamento é a avaliação do programa de treinamento, exatamente para verificar a eficácia, tá, do processo, do programa, tá? Exatamente para verificar, para confirmar se o treinamento realmente atendeu a necessidade da organização, realmente conseguiu casar com os objetivos propostos pela organização, tá? Como eu já falei no comecinho da aula, e a gente sabe que o programa de treinamento, ele é um investimento, né? Ele não é uma despesa. Custos, que são materiais, tempo do instrutor, perda de produção, etc., né? Tem que ser avaliado, né? E esses custos, eles requerem um retorno razoável, né? Porque se isso tudo é investimento, então a gente precisa de um retorno razoável desse investimento,
né? Então, basicamente, o programa de treinamento, né, ele é avaliado com 5 medidas: custo, qualidade, serviço, rapidez e resultado. Então, para a gente avaliar se deu certo, se está no caminho bom, a gente tem que ver o custo, né? Qual foi o valor investido nesse programa de treinamento, né? A gente tem que ver a qualidade, como o programa atendeu às expectativas a que ele foi proposto. A gente tem que ver o serviço, o programa atendeu a necessidade daqueles que estão participando, tá? A gente tem que avaliar a rapidez, como esse programa acabou se ajustando aos problemas, aos desafios que eles foram encontrando. E por último, os resultados. Afinal de contas, né, quais foram os resultados desse programa? Né? Se a resposta para esses pontos que a gente colocou agora forem positivas, o programa está sendo, né, tá caminhando bem das pernas, foi bem sucedido. Se a resposta for negativa, ele não atingiu o objetivo, né? E o esforço acabou sendo aí questionado. É melhor rever e fazer de novo, tá? A avaliação, o que a gente precisa saber? Que a avaliação no programa de treinamento ajuda as pessoas a terem em mente uma questão que é fundamental na existência da organização, tá? Isso é sempre retomado. Qual é o objetivo do treinamento, tá? Em qual extensão esse objetivo acabou sendo alcançado? Isso é muito importante a gente perceber para poder retomar o processo quando necessário, se necessário. E aí, como a gente viu que a última etapa do processo é a avaliação dos resultados, né, a gente trouxe aqui um apanhado mais específico sobre esse item, tá? A avaliação é olhado em 4 níveis: organizacional, cargo, recurso humano e o treinamento em si, né? Então, a avaliação no nível organizacional, o que a gente precisa observar? Se houve aumento da eficácia organizacional, se houve melhoria na imagem da empresa, melhoria do clima, melhor relacionamento entre empresa e colaborador, melhor atendimento ao cliente, facilidade de mudança, aumento de eficiência e envolvimento dos gerentes nas práticas de treinamento em si, tá? Se, olhando a nível organizacional, esses pontos foram positivos, né, a avaliação é boa. Se forem negativos, a avaliação é ruim. Se em algum desses pontos a gente fizer uma lupa e observar que uns foram bons, outros foram ruins, retomar os ruins e buscar melhorar. A mesma coisa no recursos humanos, tá? Teve redução de rotatividade, teve aumento da eficácia individual e grupal, teve elevação no conhecimento das pessoas, mudança de atitude, aumento de competência, melhoria na qualidade de vida. Olha no geral, se tiver bom, ok. Se tiver ruim, melhora. Olha no pontual. Teve, por exemplo, redução de rotatividade e absenteísmo, mas não houve um aumento da eficácia individual. Pega o ponto número 2, observe e tenta melhorar, tá? Mesma coisa a nível de cargo. Teve adequação das pessoas aos requisitos exigidos, melhoria do espírito de grupo, aumento de produtividade, redução de índice de acidente, redução de índice de manutenção de máquina, equipamento. Olha no grupal, ok. Olha no individual, se precisar melhorar, melhora, tá? E no próprio nível de treinamento, né? Então, alcançou os objetivos foram alcançados, né? Houve um retorno, tá? Então, como eu já falei, a avaliação do programa de treinamento ajuda a pessoa, né, a organização e a pessoa ter em mente uma questão que é fundamental, ou seja, qual é o objetivo do treinamento. Então, falando desses 4 níveis, né, a gente trouxe aqui na figura número 13, né, que existem um ponto chamado reação, aprendizado, impacto no desempenho, impacto nos resultados da organização, tá? São 4 níveis que devem ser observados. Existe aqui um 5º nível, que é retorno do investimento, mas ele foi posteriormente incluindo como necessário na avaliação de desempenho, na avaliação de treinamento. Mas, primeiramente, a gente observa a reação, aprendizado, impacto no desempenho e impacto no resultado das organizações,
tá? Então, olha só, quando a gente fala em reação, a gente tem que perceber se o programa de treinamento provoca ou provocou satisfação e melhoria na atitude do cara que está aprendendo, na atitude do aprendiz, tá? Se sim, ok, avaliação positiva, se não, vamos melhorar. O programa de treinamento provocou mudanças no conhecimento, nas habilidades e nas atitudes da cara que está treinando? Se sim, ok, resultado positivo. Se não, vamos melhorar. O programa de treinamento provocou ou provoca mudanças no comportamento do colaborador no trabalho? Ou seja, existe transferência de aprendizagem para o local de trabalho, para a atividade do colaborador? Se sim, avaliação positiva. Se não, vamos melhorar. Fazer mais, fazer outro, fazer de outro tipo, tá? Focar outro ponto individual que eu falei ali em cima? Não sei. O quarto e último, o programa de treinamento provoca impacto nos negócios da empresa? Agrega valor à organização? Agrega valor ao cliente? Agrega valor ao mercado? Tá? E, posteriormente, se existe ou não um retorno desse investimento. Ou seja, o programa de treinamento cria valor, provoca impacto sobre os resultados finais da organização, que é o que a gente estava falando. Se treinamento é um investimento, é preciso que tenha retorno com os pontos que foram usados para fazer acontecer esse investimento, tá? O importante, não dá para terminar esse slide sem falar disso de novo, tá? O importante é especificar claramente os objetivos propostos para o treinamento. Treinar a troco de nada, treinar porque tem que treinar, é inadmissível, tá? A partir do momento que a gente tem o objetivo proposto para o treinamento, só aí que a gente vai poder avaliar o resultado, tá bom? Que isso fique bem claro. Depois de tanto falar em treinamento, métodos, processos e como a gente pode avaliar, né? É importante a gente perceber por que treinar, né? Porque o que o treinamento pode proporcionar, principalmente, né? Interno e externamente à organização. Bom, internamente, melhoria de eficiência de serviços, aumento da eficácia dos resultados, criatividade e inovação dos produtos, criatividade e inovação dos serviços, melhoria do QVT, maior qualidade e maior produtividade, melhores atendimentos ao cliente, valor agregado, né? Então, isso tudo, o treinamento pode ter sido identificado como uma necessidade, pode ter sido treinado e pode ser proporcional. Externamente, óbvio, que a gente sempre fala desde as primeiras aulas, né? Desde as primeiras aulas, que é melhorar a competitividade organizacional, né? Pode também ter assédio de outras organizações aos colaboradores da empresa. Isso é bom para o colaborador, às vezes nem tão bom para a organização, mas pode acontecer, o cara é treinado, fica expert, a organização vai lá e rouba, tá? E melhoria da imagem da organização, a gente já vem falando bastante sobre isso, desde dos primeiros slides sobre treinamento. Bom, como a nossa próxima aula vai ser desenvolvimento, tanto de pessoas quanto de organizações, é importante que finalmente a gente termine a aula falando que existe uma diferença entre treinamento e desenvolvimento, tá? Embora os métodos sejam similares, né, para chegar na aprendizagem, para afetar a aprendizagem, a perspectiva de tempo é muito diferente, tá? O treinamento, ele é focado, o treinamento, ele é orientado para o presente, tá? Vamos guardar isso. O treinamento é focado no presente. O treinamento foca o cargo, tá? O treinamento é focado no presente. O treinamento foca o cargo atual. O treinamento busca melhorar habilidade, busca melhorar competência relacionada sempre com o desempenho imediato do cargo. Treinamento, curto prazo, melhorias de cargo, né? Melhorias imediatas de cargo. Já o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento de pessoas acaba focalizado o cargo a ser ocupado mais no futuro, tá? Novas habilidades, novas competências que vão ser requeridas, tá? Então, treinamento e desenvolvimento é aprendizagem, não dá para negar. Aprendizagem é mudança de comportamento.
principalmente porque incorpora novos hábitos, novas atitudes, novos conhecimentos e, inclusive, novas competências, tá? A maior parte dos programas de treinamento, elas estão sempre concentradas para transmitir informação para o colaborador sobre a organização, sobre suas políticas, sobre suas diretrizes, sobre suas regras, sobre os seus procedimentos, missão, visão, produto, serviço, cliente, etc, 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 tá? A partir do momento que a pessoa treina, ela pode se desenvolver, né? E aí mudar de cargo, alcançar outro patamar. Aí vem o desenvolvimento das pessoas. A partir do momento que a pessoa se desenvolve, ela proporciona um desenvolvimento organizacional, tá? Que é aquela figura que a gente viu no primeiro slide, um contido dentro do outro, tá? Bom, a gente acaba aqui a aula de treinamento, tá? Próxima aula vai ser sobre desenvolvimento e a gente se encontra às 2 horas para falar sobre isso, tanto desenvolvimento de pessoas quanto desenvolvimento organizacional. Boa tarde para todo mundo, até a próxima, bom descanso.